Boa noite pessoal, desculpe o atraso. Era para ser 7 horas aí no Brasil, né? Agora já são o que? Umas 7h09, 7h10. Bom, boa noite a todos, porque aqui na Itália são 11 horas da noite, mudamos de horário, voltamos no nosso horário antigo. Quem segue as nossas lives aí sabem que antes a gente tinha esse horário, acho que era o ano passado, não sei, a gente fazia uma live sempre às 7 horas, que aqui eram 11, meia-noite. Bom, gente, começou frio, né, aqui na Itália, começando o inverno. Boa noite, Tomás, bem-vindo. Agora os nossos amigos começam a entrar, então a gente vai esperar alguns minutinhos que eles entrem, né? E o que a gente vai falar hoje, gente? Coisa rápida, sempre aquele bate-papo. São aquelas nossas lives, eu não sei se vocês sabem que o modelo das nossas lives mudou, né? Tá mais assim, mais soft, né? Mais curto. E aí eu lanço aí um tema, a gente bate um papinho rápido, uma vez na semana, e eu fico aberta aí para perguntas, para esclarecimentos, para tirar as dúvidas de vocês. E hoje, tá? Antes de mais nada, eu queria dizer que... peraí, rapidinho, deixa eu fazer aqui um controle técnico, porque eu não sei se vocês estão me ouvindo. Ok. Antes de mais nada, eu queria dizer que... ok, acho que tá melhor, né, com a luz. Porque eu coloquei uma roupa preta, com fundo preto, só tô vendo minha carinha, mas o importante é que vocês me vejam. Então, antes de mais nada, eu queria dizer que eu tô muito feliz de ter voltado aqui no meu horário, que eu acho que é melhor, não quebra no meu dia, porque aqui na Itália antes, aí era meio-dia, era hora do almoço, aqui era tarde, ficava sempre, muitas vezes a gente teve que cancelar por causa de reunião e compromisso com o cliente. Dessa vez, gente, esqueci meu vinho. Deixa. Dessa vez, aí a gente resolveu retornar o nosso horário mais tarde. Então vamos lá, vamos bater um papo hoje, gente, falando de feiras, falando da importância de participar das feiras internacionais e nacionais, feiras de exposições, né? E as nossas feiras de vinhos, porque coisa interessante é que depois desse período de pandemia, né? O mundo está se abrindo novamente e as feiras estão voltando, estão recomeçando. E aqui na Itália, por exemplo, vou dar um exemplo aqui para vocês. Nós tivemos, olha, em setembro a Milano Wine Week, depois nós tivemos, boa noite, Michele, depois nós tivemos a primeira Milano Wine Week, que é uma feira em Milão. Depois nós tivemos o Vinitaly, a edição especial do Vinitaly, Vinitaly Special Edition. Não sei se vocês sabem que o Vinitaly é a feira, é uma das maiores feiras do mundo, mais importante, se não a maior, acho que tá ali com o ProWine, né? E na Alemanha, em Düsseldorf, e tem uma feira deles no Brasil, muito importante, que é o Wine South America, que tá no sul do Brasil, em Bento Gonçalves. Então, em setembro teve a Milano Wine Week, depois teve o começo de outubro, acho que foi setembro, começo de outubro. Em outubro nós tivemos também a Vinitaly, depois nós tivemos a Merano Wine Festival, que foi uma feira elitizada, um B2B muito interessante também, e esse ano ela cresceu muito. Essa semana nós tivemos uma outra feira, um formato totalmente diferente, mas assim, que foi um pouquinho mais assim para os amantes dos vinhos, né, os wine lovers, um pouquinho menos B2B, um pouquinho menos internacional, mas muito interessante. Tiveram 600 expositores, com mais 600 expositores numa fila de espera, porque nessa época de Covid está tudo bem mais selecionado, né, tem menos gente. E bom, as pessoas precisavam desse contato, né, gente? Era muito tempo que a gente não tinha uma feira, e quem vende vinho, quem compra vinho precisa desse relacionamento, precisa estar numa feira porque precisa estar em contato com o público, precisa falar do próprio produto e precisa se sentir importante também degustando esse produto com os clientes atuais ou potenciais clientes. Então, assim, esse foi um tema que está sendo muito debatido ultimamente, pelo menos aqui na Europa, que é a importância e o peso que ainda podem ter essas feiras. Mas isso aí, a gente não vai falar disso agora, a gente vai falar de como se organizar para uma feira. Porque nós temos duas situações. Quando nós somos um
um expositor, e quando nós vamos numa feira somente para conhecer essa feira. E por que a gente vai numa feira, gente? Se eu sou um produtor, por que eu vou visitar uma feira? Bom, visitar uma feira, então vamos lá, vamos começar dessa parte aqui, ou seja, eu sou um produtor de vinhos e vou visitar uma feira nacional ou internacional. Justamente para quê, Karine? Para que se eu não estou expondo, eu vou visitar essa feira? Bom, a feira, gente, é uma ótima oportunidade de conhecer o mercado, de se atualizar, de entender o que está acontecendo, o que está por vir, quais são as novidades. Se nós estamos falando de abertura de um mercado exterior, nós sempre falamos para os nossos clientes que é fundamental, que é muito importante que eles frequentem feiras de volume, né? De grande frequentação, né? Ai, meu português torto aí. E é muito importante isso. Por que é importante, Karine? É importante porque se eu quero entrar no mercado novo, gente, eu tenho que entender como é que esse mercado raciocina, tá? Então vamos lá, vamos falar do Brasil. Eu tô na Itália e os nossos clientes querem ir para o Brasil. É fundamental pra gente que eles conheçam a cultura brasileira, que eles conheçam o que o brasileiro gosta de tomar, como o brasileiro raciocina. E tudo isso a gente começa através de uma pesquisa de mercado, para entender aonde que vamos colocar e posicionar as garrafas dos nossos clientes. Isso a gente também faz saindo do Brasil, porque nós fazemos consultoria para várias vinícolas brasileiras que querem entrar no mercado europeu, mas a gente não pode pensar numa vinícola brasileira querendo entrar no mercado europeu sem fazer um teste de mercado. Então é fundamental que essa vinícola, olá, Lidebrando, tudo bom? Que essa vinícola conheça esse mercado através de um primeiro approach, uma primeira tocada desse mercado. E a feira é um ambiente super importante, porque se vocês vão pensar que a gente vai numa feira, o que a gente vai encontrar? Nós vamos encontrar os nossos concorrentes, antes de mais nada, tá? Os nossos concorrentes, que são concorrentes nacionais, compatriotas, né, da nossa nacionalidade, ou seja, produtores como eu, mas que já entraram naquele mercado. E vamos também achar os meus concorrentes naquele mercado que fazem o mesmo produto, de repente o mesmo nicho, o mesmo tipo de packaging, não vou dizer a mesma comunicação, mas que tem a mesma pegada que eu tenho. E eu vou com os olhos de um visitante, né? Eu vou observar esse mercado, eu vou entender como é que eles que já abriram esse mercado, quais são os pontos de força, quais são os pontos os pontos fracos, quais são os preços aplicados por esses produtores naquele mercado, considerando que isso é fundamental, porque se eu vou fazer uma análise de concorrência, eu tenho que saber qual é o preço que a minha concorrência está aplicando para um produto que é mais ou menos do meu canal de distribuição. Eu tenho que entender quais são os canais de distribuição que estão à minha disposição naquele mercado. E outra coisa, é muito interessante também a gente participar de uma feira internacional, por exemplo, organizando antes a nossa participação, então contratando de repente uma intermediação cultural, mais do que uma intérprete, um suporte de realmente intermediação cultural, uma pessoa daquela nacionalidade que nos siga nessa feira. Logicamente é um suporte linguístico, então a gente pode até chamar de tradutora, intérprete, de tradutora, mas a coisa interessante é que essa pessoa vai nos dar muito mais do que um simples serviço de interpretariado. Então a intermediação cultural nesse momento significa que eu vou conseguir estar sentada na frente dos meus competitors, da minha concorrência, vou conseguir entrar naquele mercado através de uma pessoa local que comunica como eles, que se movimenta, que tem um movimento corporal como meu interlocutor. Ou seja, a minha diferença cultural não vai ser tão chocante, porque eu vou ter esse intermediário que vai nos aproximar, que é um pouquinho, gente, sempre voltando a nós, o que a gente faz, porque quando a gente acompanha um cliente italiano numa feira brasileira, a gente está com um cliente visitando de repente o Wine South America, o que a gente faz é justamente isso, ser um intermediário também cultural, linguístico, cultural, porque é importante que esse intermediário consiga fazer essa ponte para que o visitante da feira
Entre melhor nesse mercado, entenda a concorrência, como está aplicando os preços, como ela está se comportando, como é o packaging, onde distribui, e bom, recolher todas as informações necessárias. Mas isso é quando eu vou visitar uma feira. Então, naturalmente e logicamente, a organização pré-feira, gente. A organização pré-feira quer dizer, eu estou indo numa feira de um país diferente, geralmente são feiras internacionais, né? Eu preciso me organizar, eu não posso chegar lá como se nada fosse. Eu tenho que entender quem são os expositores dessa feira que podem me interessar. As feiras geralmente dispõem de um catálogo online nos dias de hoje, então eu tenho todo o tempo de organizar as minhas visitas. Eu tenho tempo até de organizar encontros B2B, se é interessante. Se eu não sou um produtor, ou se eu sou um produtor e estou procurando um representante, porque muitas vezes nessas feiras a gente encontra não o produtor expondo, mas a empresa que importa ele. Então, quem importa, de repente, um vinho que não é nem meu concorrente, mas que também é do meu país, aquele importador vai estar ali naquela feira expondo com o nome daquela empresa. Então, eu acho que se a gente fizer um trabalho bem feito de pesquisa de mercado pré-feira, eu já consigo entender quem é que vai estar nessa feira, consigo fazer uma lista bem interessante, bem nichada, marcar a hora. Então, assim, a minha viagem e a minha pesquisa não vai ser tão, assim, aleatória, como é que se diz? Não vai ser tão aleatória. Então, a organização é a base de tudo, assim como o follow-up. Eu vou para uma feira, eu faço um investimento. Não estou indo de férias, eu faço investimento. Muitas vezes eu sou até funcionária de uma empresa, então estão fazendo investimento em mim. Quando eu volto, gente, tem que ter um follow-up imediato, tá? Tem que ter um pedido de... Se tem um interesse, um pedido de amostras, tem que ter uma troca de interesses com os estandes que nós visitamos e onde tem realmente esse interesse, naturalmente. E vamos falar agora rapidinho de quem vai para uma feira para expor. Eu sou uma empresa... E é uma empresa que vai para uma feira para fazer e gasta um dinheiro investindo no stand, que a gente sabe que o stand não é uma coisa barata. Então que seja, repito, uma feira no Brasil, uma feira na América do Sul ou em outro país do mundo, é sempre um investimento, porque uma feira é um investimento de marketing, investimento de imagem, é um investimento de energia, porque nós saímos, ficamos fora de casa, né, uma semana, ou o tempo que é necessário, dependendo de onde está essa feira. E qual é o objetivo? A primeira coisa que a gente tem que saber é o que eu estou indo fazer nessa feira. Qual é o meu objetivo? Eu estou procurando clientes, eu estou procurando distribuidores, agentes, estou interessado em mercados exteriores. Eu tenho que, antes de mais nada, entender qual é o meu objetivo dessa feira. Mas isso eu tenho que entender antes de chegar na feira, porque de acordo com o meu objetivo, eu vou escolher também o tipo de produto que eu vou colocar nesse stand, porque se eu sou um produtor de vinhos, muitas vezes eu tenho 12, 15 rótulos, não sei, depende do tipo de empresa, e é desnecessário, porque eu não vou conseguir nem fazer, eu só vou confundir o meu cliente. Lembrando, gente, que a comunicação tem que ser muito clara, específica. Então, é inútil eu colocar em degustação 15 rótulos, onde eu sei que aquele mercado só vai vingar 3 ou 4. Então eu tenho que colocar aonde eu sou forte, mas de repente o meu melhor rótulo naquele mercado não funciona. Então eu tenho que fazer uma pesquisa de mercado prévia para entender o que esse mercado procura, quais são as características desse mercado. Por exemplo, o mercado brasileiro tem uma forte ligação com os vinhos tintos, né? Então eu vendo vinhos italianos, eu não posso pensar em fazer um evento só com vinho branco, tá? Então até as minhas empresas que tem, eu tô aqui na minha frente, eu tenho 2, 4, 6, 8 garrafas de vinho, né? Um novo cliente mandou pra gente degustar, que é uma empresa que tá entrando no Brasil. Dessas 8, 6 são vinho branco. Mas assim, esses outros 2 são os vinhos que eu preciso estar levando pro Brasil. Porque é um mercado que me pede isso. É um mercado onde o importador quer uma linha completa. Então, é um mercado que tem já uma característica que nós conhecemos, logicamente. Então, quando vou para o exterior, eu preciso entender como é que esse mercado raciocina. Porque tem mercado que não gosta de linha, né? Quatro rótulos e quase iguais, um irmãozinho do outro. Você tem que comunicar de acordo com o mercado que você vai, não de acordo com a tua cultura. E além dessa pesquisa cultural, para a gente individuar a comunicação, que tipo de material esse povo, o meu nicho está acostumado a receber?
Tem feiras que a gente vai só com pendrive, tem feiras que a gente vai só com cartão de visita. Tem feira que a gente não vai com nada, porque as pessoas andam só com badge, né? Só com, como é que se fala em português? Aquele cordãozinho, aonde você entra no stand e tem que passar. Hoje, principalmente com a parte do Covid, as feiras aqui na Europa estão quase todas assim. Você chega no stand e eles têm que escanerizar, né? Fazer o scanner do teu QR Code e vai diretamente todos os dados da sua inscrição na feira para um database daquele stand, né? Então, porque você já autorizou tudo de acordo com as regras, com as leis mundiais da privacidade. Então, é inútil que eu fique gastando dinheirão em produzir material, que naquela cultura, de repente, o povo não quer nem saber de catálogo. E tem outros segmentos, outros mercados. Olha a Sabina entrando. Oi, Sabina. Os nossos amigos aí, gente, um abraço aí todo mundo que tá entrando. Deixa eu falar aqui com o pessoal, porque senão, né, eu tô dando atenção pra vocês, tá, gente? Eu tô vendo. Então, assim, é inútil a gente chegar pensando que todo mundo pensa que nem a gente pensa. Todo mundo é igual ao nosso mercado. Não é. Então, naturalmente, se eu vou fazer uma feira em um outro mercado, eu tenho que entender também o que eu vou procurar, vou precisar levar. Eles estão acostumados a receber catálogo desse tamanho, ou eles querem um catálogo único? Como é que funciona? Porque muitas vezes eu vou pro Brasil, por exemplo, eu sempre cito, né, o Brasil, porque é o meu mercado, e vocês estão aí. A gente vai pro Brasil, faz uma feira, aí o italiano não leva nada, porque ele tá acostumado, a gente manda link, né? A gente manda tudo por e-mail depois aqui na Itália. Chega no Brasil, o brasileiro me diz, você não tem catálogo, não? Aí o italiano me olha assim, como assim catálogo? Aí a gente diz, não, eles não trouxeram. Poxa, que pena, porque eles degustaram um vinho e querem ver o vinho no catálogo, quer passar a mão, quer rodar a folhinha, entendeu? Tem esse costume, eles preferem andar numa feira com uma mala e colocar, mas isso é uma questão cultural, tem toda uma explicação atrás? Tem, e a gente não vai ficar falando disso agora, mas se eu sei que é assim, eu vou ter que fazer um investimento em Deplian, como é que se chama? Em folder, em material de informação que seja para aquele mercado. Bom, o que mais eu posso fazer? A coisa mais importante, gente, eu tô indo ali para vender. Então eu tenho que entender no meu nicho quem são os meus clientes e tentar interceptar, tentar encontrar com eles antes da feira. Mandar e-mail de convite, de olha, para aqueles que já são meus clientes, eu tenho que lembrar para eles que eu vou estar na feira. Passa lá para me ver no stand. Olha, eu tô com uma garrafa nova, eu tô com um rótulo novo, vem degustar comigo. Então tem que manter saber manter esse relacionamento, mas mimando o teu cliente antes, não esperar que ele passe casualmente no teu stand e você convide ele para beber alguma coisa. Não é isso, a gente não tá na porta de um bar. Então tem que ser estruturado, organizar com um horário, de repente mesmo que ele não tenha que fazer pedido. Vamos sentar e vamos conversar. E se eu conheço o meu cliente, vamos entender, perguntar como é que tá a esposa dele, perder aqueles minutos que são fundamentais numa feira que a gente tem para olhar nos olhos dos nossos clientes e criar aquele relacionamento, que é aquilo que alimenta o nosso negócio no offline, né? Então, isso é muito importante, tá? Aqueles que não são os nossos clientes ou os clientes dormientes, né? Dormientes, aqueles que já foram nossos clientes e por alguma razão não estão mais trabalhando com a gente, não estão mais comprando, mas estão cadastrados no nosso database. Gente, vamos lembrar para eles que a gente está na feira. Vamos lembrar para eles, para aqueles que já foram os nossos clientes, que nós trabalhamos muito bem juntos, ou se aconteceu alguma coisa, vamos dizer que nós superamos aquele momento de dificuldade, se foi um problema nosso, ou se não teve nenhum problema, dizer que a gente está com saudade. E convidá-los para passar no nosso stand, tentar marcar uma hora, entender o que eles podem estar procurando nessa feira. E de repente, às vezes, eu vou levar só aquele produto só para ele. Isso também é mimar o cliente para poder trazer ele de volta. Isso é fundamental. Para quem não é nosso cliente, a gente vai fazer uma lista, sempre essa lista antes, de leads, né? E no nosso funil a gente vai colocar aquelas que são as empresas ou potenciais clientes que a gente sabe que pode estar presente nessa feira e convidá-los. Então é muito importante. A gente não pode pensar, gente, passou a era
a gente imaginava pelo investimento que é uma feira. Mas passou também a época em que o expositor ficava sentado no stand e todo mundo vinha com cálice ou eu quero comprar seu vinho. Não é mais assim. Não somos nós que temos que correr atrás do nosso cliente, principalmente porque se a gente não corre, a nossa concorrência corre, né? Então, a gente não pode perder esse trem, ok? E outra coisa fundamental também, além de seguir uma degustação numa feira com o cliente, dar toda aquela atenção, de ter um material de suporte, de ter material em língua, tá? Eu tô indo para uma feira no Brasil e não posso pensar em levar só dépliant em italiano, porque eu não posso pensar que o brasileiro tem que falar italiano porque eu sou italiana. Isso não existe. Então, o meu dépliant tem que estar em português. Quando eu falo em investimento, em marketing, em imagem, em internacionalização, é isso. Se vocês querem ir para Dubai, fazer um evento nos Estados Unidos, em cada feira tem a sua particularidade cultural, linguística, muito importante. Mesmo sendo feiras internacionais. Então, é lógico que o meu dépliant tem que ter uma parte em inglês, mas também tem que ter de repente a minha língua, mas também a língua local. Ou então 3 dépliants diferentes, por que não? Bom, para concluir, eu acho que a parte mais importante de tudo isso passou nessa feira, foi uma sucessão e tivemos contatos com ótimos potenciais clientes, vimos a nossa concorrência, fizemos uma pesquisa de mercado, foi muito interessante, voltamos para casa. Gente, não acabou o trabalho. Então, aí é que vai começar a melhor parte, que é onde a gente vai tentar fechar contrato. Porque todos os cartões de visitas e os contatos, as pessoas foram cadastradas no nosso estande, cada uma tinha um tipo de interesse. Então, é muito importante a gente conversar com esse cliente e anotar para cada cliente qual é o objetivo, o pedido, o desejo, o que ele faz, o que ele fez. E fazer perguntas e perder aqueles 10 minutinhos, sim, com um potencial cliente, que pode até parecer não ser tão potencial assim no começo, mas numa feira a gente tem que aprender a dedicar esse tempo para o cliente. E quando a gente volta para o escritório, essa lista tem que ser naturalmente reelaborada. Então a gente vai fazer uma parte prioritária, que são os mais interessados, uma menos, o mercado que mais me interessa. A gente vai entender como trabalhar essa lista e, gente, máximo 48 horas. Eu não posso pensar em passar 2 semanas para escrever para o meu cliente. Eu não posso pensar em perder 20 dias. Isso acontece com a gente também muitas vezes. Então a gente ensina, mas também muitas vezes não é tão fácil fazer, mas é fundamental ter na nossa equipe uma pessoa para o follow-up. E se eu não sou um produtor, se eu sou um importador, se eu sou um agente comercial que estava visitando a feira, é a mesma coisa. Eu preciso catalogar os meus clientes, sabe? É importante você andar com um caderninho, grampeador, numa feira, catalogar, escrever e depois entrar em contato com cada um deles. Mas esse contato, gente, que foi agora priorizado, né? Tem que ser personalizado. Então, se eu sei o que o meu cliente queria, o que o meu potencial cliente está procurando, eu sei o que eu vou escrever para ele, como eu vou me apresentar, o que eu vou propor, qual é o que ele está esperando de mim. E isso muitas vezes surpreende o cliente. É coisa horrível a gente receber aqueles e-mails de newsletter depois da feira, né? Assim, tem que ter uma personalização, tem que ter um investimento de energia nisso. Isso faz parte do carinho que a gente está dedicando para o nosso cliente. Nosso cliente tem que se sentir especial. Muitas vezes a gente não sabe realmente, o que a gente sempre diz aqui na Itália, qual é o líquido que está aqui dentro. Mas a gente tem que... A garrafa se vende por tanta coisa. Pelo rótulo, pelo packaging, essa aqui é uma tampa de rosca, né? Pela rolha ou pelo fechamento, né, em português, mas principalmente se vende com isso aqui, o relacionamento. Então isso é fundamental numa feira. Então esse follow-up, como é que tem que ser feito depois? Depois de um e-mail personalizado, esse não é um e-mail somente, é um e-mail, uma ligação, outro e-mail, também não é stalker, mas é um trabalho comercial que tem que ser focalizado, temporalizado, colocado na agenda. E se é o caso,
temos que mandar propostas econômicas, que esse é o caso, mandar amostra. Então, assim, participar de uma feira é um investimento antes, durante e depois. A gente não pode pensar que participar de um evento desse tipo, uma feira internacional ou nacional, porque se a gente pensar no Brasil, gente, produtor lá de Recife que vai expor lá em Bento Gonçalves, isso não é investimento. É como viajar, é como atravessar a Europa, né? Então, tem que ter uma organização, senão jogar dinheiro fora. Às vezes eu tenho que levar 3 pessoas da minha empresa, 4. Às vezes eu nem tenho, aí levo parente, levo minha filha, minha esposa, todo mundo para trabalhar no stand. Então, assim, fica essas dicas aí, porque pode ser uma coisa muito eficaz uma feira, mas também pode ser uma grande perda de dinheiro e de tempo. Então, é uma estratégia comercial e de venda fantástica. Nos dias de hoje, eu acho que as feiras estão tendo uma ótima fórmula, que é aquela... são muito híbridas, né? Porque tem a forma digital e a forma pessoal, né? Presencial. É fundamental estar em todas as duas, é fundamental você estar presente, você tem que se dedicar também no digital depois da feira, entrar em contato com os expositores que você não conseguiu visitar e visitá-los virtualmente, marcar Zoom, pedir, se você é um agente, se você é um interessado comprador, pedir produtos para você, se tem um sincero interesse, para você degustar e entender, conhecer melhor a empresa. A empresa tem que fazer a mesma coisa. A empresa tem que ter uma lista das pessoas que entraram, o que as pessoas estão procurando. Muitas feiras, se vocês procurarem bem, elas fazem depois um catálogo, como é que se diz em português? Ai meu Deus, as feiras, quando elas fazem a inscrição das pessoas, elas perguntam, você é o quê? Um operador ou um produtor ou um agente? O que você procura nessa feira? Então tem uma pesquisa já feita antes pela feira, dos visitantes, e a gente pode ter o resultado dessas pesquisas e é muito interessante. Não vamos ter os nomes, mas isso vai ajudar muito a gente a direcionar um pouquinho nosso trabalho no mercado. Então, gente, fica a dica, se vocês precisarem de mais alguma observação, alguma ideia, estratégia, alguma dica, eu tô procurando essa palavra, dica, pode entrar em contato comigo direto, tá? Aqui no Instagram, ou pelo e-mail, a gente tem todos os contatos lá na bio, porque esse é o nosso tema, entendeu? Esse é o nosso pão de todo dia. A gente faz 4 eventos de degustação a nível nacional no Brasil, todos os anos com nossos vinhos italianos. Nós fazemos as feiras, teve agora o ProWine, agora o Wine South America não teve, mas vai ter o ano que vem, inclusive vai ser assim bombástico. Nós fazemos todas as feiras aqui na Europa, entre Portugal, Espanha, Alemanha, Itália. Então, assim, é uma especialidade porque é um canal fundamental e eu acho que a gente só tem que aprender a viver nesse ambiente, porque olha, para venda e para criação de contato de network, para criar parcerias, achar parceiros também para aquele país. Então, assim, eu sei que eu vou precisar de um despachante, de uma logística, de pessoas, de um comercial naquele país. De repente eu não entrei naquele país, mas na feira eu conheço um comercial. Gente, vamos catalogar, porque pode servir. Tá ok? Então fica a dica, tá? E os nossos amigos estão entrando agora, que chegaram tarde, mas podem ver essa live depois. Participar de uma feira é uma estratégia de venda muito importante, tanto para o produtor quanto para o importador, para o comprador, né? Para o agente comercial. Então é uma ótima oportunidade de pesquisa de mercado, de tocar um mercado antes de a gente investir nesse mercado, entender como é que raciocina a nossa concorrência, os preços, como posicioná-lo, distribuí-lo. E quando a gente vai expor nessa feira, tanto como expositor como visitante, tem que ter uma organização, porque feira é investimento. É investimento, então, sem investimento, a gente tem que conseguir tirar o máximo disso, e a gente só vai fazer isso se a gente for muito bem organizado, antes, durante e depois, tá bom? Então, olha, eu desejo para vocês uma ótima quinta-feira, um ótimo final de semana. Nos vemos quinta-feira que vem. E se quiserem rever essa live também tá no YouTube, onde tem todas as nossas lives, todas as nossas dicas, tem bastante material e conteúdo lá. Então eu convido vocês também para me seguir lá no YouTube, KDS Food and Wines.
que é diferente, né? O endereço, porque é o endereço italiano, então KDS Food e Comercial Wines. E é isso, gente. Boa quinta-feira. Obrigada aí pela companhia. Boa noite para todos.